Graça e paz, queridos irmãos, uma boa noite ou uma boa tarde. Dia de sol, bastante calor, o dia ainda está claro, não existe mais horário de verão, mas eu tenho certeza que você hoje deve ter vivido um dia bastante quente aí na sua casa, bastante calor nesse Rio de Janeiro, mas nós estamos na tarde e noite desse dia juntos para celebrarmos mais uma vez a Jesus Cristo, Senhor do nosso Natal, aquele que deu a sua própria vida em nosso favor, em nosso lugar. Como vimos hoje pela manhã na ministração da palavra, esse Jesus, ele se deu por resgate de muitos, dos seus eleitos. Ele nos alcançou com tão gloriosa salvação e nos curou da pior e da maior de todas as enfermidades, o pecado. Estávamos fadados, eu e você, à condenação eterna. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele, por suas pisaduras, nos curou. O castigo que nos traria a paz estava sobre Ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A Igreja Presbiteriana do Meia se reúne esta noite nessa modalidade online. Ainda estamos isolados fisicamente uns dos outros. Isso a gente sabe que é triste, a gente lamenta profundamente, porque não há nada melhor do que estarmos juntos, não é verdade? De estarmos nos vendo, unindo nossas vozes, cada um ouvindo o outro, estando ali na casa do Pai, celebrando com alegria, em adoração ao nosso Deus, no poder do Espírito Santo. Mas nós estamos nessa noite, que é o penúltimo domingo desse mês de dezembro, celebrando o nosso culto de Natal. Claro que a gente gostaria de celebrá-lo, como disse há pouco, nessa unidade gostosa, de forma presencial. Mas nós sabemos que isso não nos limita. Nós que somos do Senhor, aprendemos, como disse Paulo, a viver contente em qualquer situação. É o que a palavra de Deus nos fala. Isso não é uma palavra do pastor, isso é a palavra de Cristo, nosso Supremo Pastor, que inspirou Paulo a dizer isso. Então estamos neste momento contentes sim, estamos aprendendo a conviver com essa realidade dura, mas estamos aprendendo a conviver com ela para a glória de Cristo. Então eu quero convidar você nessa noite a celebrar conosco esse Natal de Jesus. Nós vamos cantar aqui alguns cânticos tradicionais, alguns vamos fazer a capela mesmo, e nós vamos também ouvir o nosso coral Jael Cunha com o Dinamis se uniram no ano passado para uma cantata lindíssima de Natal, e nós recuperamos aqui dois momentos preciosos dos nossos corais, louvando ao Senhor, unidos e trazendo celebração, trazendo inspiração para nos edificar
E eu tenho certeza que o Senhor vai edificar você de novo com as canções desses dois coros da igreja, o Israel Cunha e o Dinamis. E também a participação das nossas crianças em um determinado momento. Você vai ter a surpresa, você vai relembrar uma vozinha doce e abençoada também, representando os nossos adolescentes. Então aguarda um pouquinho, nós vamos estar louvando ao Senhor juntos, tá bom? Mas nós vamos nesse momento, como fazemos, iniciando o nosso encontro, uma palavra de oração. Eu quero convidar nesse momento a Mariana a nos conduzir nesse momento de oração, depois de alguns instantes de oração silenciosa. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e bom Deus, nosso Pai, nosso amado Senhor. Pai, nós te exaltamos nessa noite, nesse dia, Senhor, olhando para Ti e percebendo a Tua grandeza, a Tua majestade. Nós podemos sentir, Senhor, realmente que tudo que o Senhor faz é bom. Ah, Deus, é tão bom estarmos aqui para poder ouvir a Sua voz, para poder estarmos, de certa maneira, em comunhão. Pai, venha sondar o nosso coração, venha nos transformar. Que o Teu Espírito realmente possa frutificar em nós, com amor, com alegria, com paz, com a bondade que vem de Ti, Senhor. Com a mansidão, com o domínio próprio. Nós realmente queremos estar totalmente moldados pela Tua presença, pelo Teu Espírito, Senhor, o Espírito da verdade. Amém. Aí nós sabemos que está presente aqui, Senhor, porque o Senhor Jesus disse que quando o Senhor fosse, o Senhor ia enviar o Teu Espírito. E Ele está aqui, Ele vive em nós. Nós queremos Te render louvores nessa noite, nós queremos Te engrandecer. Ah, Pai, queremos ser Teus verdadeiros discípulos que Te amam, que Te louvam, que vivem com a Tua luz, Senhor, e mostram essa luz. Pai, venha nos ajudar, tenha misericórdia de nós. Senhor, venha tratar com os nossos corações, que nada nos impeça, Senhor, de ouvir a Tua voz essa noite. Amém. Que não haja nenhuma ou qualquer coisa que venha nos tirar o foco, Senhor, que é o Senhor. Nós queremos, Deus, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te adorar, Pai, em espírito e em verdade. E é para a glória de Jesus que nós fazemos isso, e é no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela Sua presença maravilhosa na nossa vida, pelo Seu cuidado, pela Sua proteção. Irmãos, como havíamos dito, nós agora vamos ouvir um lindo louvor de Natal, cantata dos coros Israel Cunha e Dinamis apresentaram no ano passado. Nós vamos ouvir agora uma linda canção. Gostaria que você então estivesse atento e se deixasse conduzir por esse momento em que eu tenho certeza que você será grandemente edificado. Vamos ouvir então o nosso coro Dinamis e o Israel Cunha juntos. Cantar os hinos de
Momento em que vamos ler a palavra de Deus de forma alternada. Palavra do Senhor aos nossos corações. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva, do verso 18 ao 23. Você pode acompanhar a leitura com a gente na projeção e vamos estar agora bastante atentos àquilo que a palavra de Deus nos fala. Nos diz assim então, a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu quero ler de novo o verso 23 para você. Ele diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus sempre está conosco. Deus sempre está com você. Ele cuida de você, Ele protege você, Ele ama você, Ele também repreende você, Ele corrige você. Deus é o nosso Pai, e o Pai ele tem esse direito de exercer a sua paternidade de forma amorosa, corretiva, de forma a nos orientar, mas Ele sempre está presente. Esse Deus, esse nosso Pai, não é um Pai ausente. Ele nos sustenta, Ele nos acolhe. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso, nesse momento, nós vamos entoar algumas canções tradicionais de Natal, dos nossos hinos, da nossa hinologia, tão lindos, tão especiais. Nós vamos cantar, a maioria deles hoje, a capela. Vamos, nesse momento, procurar criar um clima, não é? Foi numa noite de Natal, quando Jesus nasce, aquela noite do nascimento do nosso Senhor e Salvador, que os magos estavam lá no campo, eles iam ao encontro de Jesus, os pastores também estavam no campo, eles foram ao encontro de Jesus, os animais estavam quietinhos naquela estrebaria, e ali estavam Maria e José, cuidando da recém-nascida criança, do menino Deus, do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Essa primeira canção, esse primeiro hino nos fala de Jesus como a nossa fonte de luz. Naquele momento em que os anjos estavam descendo do céu e cantando glórias a Deus nas maiores alturas. Ele habitou entre nós, desfez todas as trevas. Toda a treva do pecado foi desfeita. E essa canção fala sobre isso. Então, nesse momento, vamos louvar ao Senhor, vamos criando o nosso clima. Se você puder apagar um pouquinho aí a luz da sua casa, faça isso. Nós vamos, nesse momento, tornar o clima um pouco mais na penumbra, né? Para que a gente possa lembrar esse momento tão especial, criando um pouquinho esse clima natalino. Vamos louvá-lo? Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste.
criaturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Essa próxima canção, esse próximo hino, fala justamente sobre o momento em que os anjos proclamam o Natal àqueles pastores que estavam no campo. Nós estamos no aconchego da nossa casa, cada um de nós, e o Natal continua sendo proclamado. E hoje temos a palavra de Deus que nos anuncia, não mais o anjo, mas a palavra de Deus está anunciando aí para você, dentro da sua casa, onde você estiver, que Jesus Cristo nasceu, mas ele viveu, depois que crescendo, tornou-se homem, e foi até a cruz morrer por nós. Que coisa maravilhosa! Se hoje nós podemos estar aqui cantando esses hinos, é porque Jesus cumpriu a sua missão. Nós vamos agora cantar essa canção que fala sobre a proclamação do primeiro Natal. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente lá no céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz, que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Tal estrela apareceu e os magos guiou pela estrada Belém, rumo certos conduz. E chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E os magos com afã e sublime temor, os joelhos dobraram naquele lugar, para ofertas liberais e de raro valor, qual incenso e mirra menino entregar. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Eu queria propor a você, antes de cantarmos essa última estrofe desse hino, que você refletisse
sobre a gratidão que você precisa ter como oferecimento a Deus. Ofereça agora, assim como aqueles magos fizeram, o seu presente. O melhor presente essa noite que nós podemos oferecer ao Senhor é o nosso coração agradecido a Ele pelo seu cuidado, pela sua proteção, por seus livramentos, mas sobretudo pela sua graça em nos ter transmitido a sua palavra, a palavra que nos sustenta no dia a dia, a mensagem do Evangelho que transforma o nosso coração. Essa estrofe diz que com eles nós também estamos indo. Não estamos levando incenso, ouro ou mirra. Nós estamos levando um coração quebrantado, um coração cheio de fervor, um coração pleno de adoração a esse que cresceu, deixou de ser um menino, transformou-se num homem, foi até o madeiro e deu a sua vida por você e por mim. Vamos então agora meditando e refletindo sobre as ações de Cristo salvadoras na nossa vida. Vamos agora com o coração cheio de adoração e de gratidão nos aproximar dele cantando essa última estrofe. Imagine, Jesus está diante de você, não mais o menino, mas o Deus ressurreto. Vamos louvá-lo? E com eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divino. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos nos unir como igreja do Senhor, cada um no seu lar, cada um onde estiver agora. Creia, nós estamos nos unindo uns aos outros, mesmo que à distância, mas também estamos nos unindo a um coro de santos anjos. Os anjos, eles se uniram em grande harmonia para anunciar o Natal. E é isso que nós vamos fazer agora. Todo ser que respira, louve ao Cristo do Natal, ao Salvador do mundo. Vamos louvar ao Senhor. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce em Cristo Redentor, exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou, e entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa a divindade, quão gloriosa a humanidade. Salve Cristo Emmanuel, luz do mundo, Deus fiel. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a
nessa noite. Nós vamos, nesse momento, ouvir o louvor que os nossos irmãos do coral Dinamis e Israel Cunha trouxeram naquele Natal do ano passado. E agora trazem para nós de novo. Mas pense como se fosse a primeira vez que você está ouvindo os nossos coros cantando essa mensagem que fala sobre o brilho de Jesus na nossa vida. O brilho do verdadeiro Natal. Tome conta do seu coração. Prepare agora o seu coração, pavimente a estrada do seu coração, para você receber a mensagem de Deus nessa hora. Vamos ouvir então os nossos corais da Igreja Presbiteriana do Meio, louvando ao nosso Deus. E as trevas não. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus nasceu, o amor dela, então levanta, resplandece, porque a chegada a tua luz.
levanta-te e brilha, porque é chegada a luz. A palavra do nosso Deus diz que o mundo que estava em trevas viu resplandecente luz. E essa luz, ela veio fazer diferença. Ela veio trazer a libertação. Estávamos completamente perdidos por conta dos nossos pecados. Nós que fomos eleitos pela graça do Senhor para recebermos tão gloriosa salvação, precisamos hoje, aqui e agora, neste dia, receber agora a palavra de Deus com muito amor, com muita sede, com muita vontade de que essa palavra ela vá cada vez mais ocupando lugar no nosso coração. Ela vá nos transformando, vá nos santificando, portanto, para que não somente nesse Natal, mas ao longo dos natais que ainda viveremos, possamos a cada dia mais espargir, brilhar essa luz ao coração de tantas pessoas que estão completamente separadas por trevas sem medida, separadas de Deus. Eu gostaria de compartilhar brevemente com você um texto também natalino. Esse texto está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1. E eu quero ler para você os versos 46, 47 e 48. Mateus, capítulo 1, versos 46, 47, Lucas, capítulo 1. Eu disse Mateus, mas é Lucas, capítulo 1, versos 46, 47 e 48. Esse é um texto bastante conhecido da cristandade, porque é um texto que fala sobre o cântico de Maria, a adoração de Maria, por conta de ter recebido a revelação do anjo do Senhor, falando do nascimento do Salvador. Ela que estaria grávida do Salvador do mundo. Lucas, capítulo 1, versos 46, 47 e 48 nos diz assim: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as nações, todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lemos a tua preciosa palavra e agora pedimos que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos do coração, da alma, para que nós possamos ouvir a tua voz. Senhor, transforma-nos mais um pouquinho essa noite, pelo poder da palavra de Cristo, em nome dele, o Cristo do Natal, é que nós oramos. Amém e amém. Queridos, chegou o Natal de 2020. Nós estamos vivendo um Natal diferente, é claro. Nós estamos vivendo um Natal onde as limitações no que diz respeito àquela forma tradicional que tínhamos de convivência, de sentarmos com toda a família, com todos os amigos, de sairmos com mais frequência aos lugares para podermos nos ocupar com os preparativos para o Natal, ficaram bastante reduzidos. Existem pessoas que estão, eu tomei conhecimento, levando tão a sério, mas tão a sério, de forma tão radical, esse tempo de isolamento, que nem saíram de casa para comprar nada para preparar a mesa natalina. O que, na verdade, se nós levarmos a sério, deveria ter sido esse o nosso comportamento mesmo, diante da ameaça do vírus, desse vírus invisível. Por mais que usemos máscara, por mais que estejamos nos cuidando com álcool em gel, os cuidados, a profilaxia, isso ainda não garante para a gente, a não ser que houvesse, de fato, um isolamento completo. Famílias caminharam por esse caminho, outros de forma mediana, tentando equilibrar as ações. E existem aqueles
que infelizmente não estão nem aí para esses cuidados e estão vivendo ainda como se jamais pudessem ser alcançados por essa doença. Por isso estamos vivendo um Natal completamente atípico, no sentido das celebrações, das comemorações que nos eram tão habituais. Um exemplo disso é a árvore de Natal da Lagoa, que nem está lá, para que não possa suscitar aglomeração. E tantos outros elementos que, ao longo desse período de Natal, a fim de trazer decoração, de um enfeite, um adereço aí fora, e que as pessoas procuravam de alguma forma estar juntas para poder ter aquele momento de alegria, de beleza, de um abraço, de um beijo, de poderem estarem juntas celebrando fora dessa realidade, até mesmo dentro de casa, passeando um pouco. Tudo isso nos limita. Tudo isso nos limita. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Esse cântico de Maria, esse trechinho, nós não lemos o cântico todo, ele me fez refletir particularmente sobre 3 aspectos que devem envolver o nosso sentimento sobre o Natal. E o nosso sentimento não só durante o período de celebração de Natal, mas para aquilo que virá depois. Veja, o início, a introdução do cântico nos traz 3 propostas que estão no coração de Maria. Ela abre o seu coração, abre a sua boca para cantar, e ela revela 3 aspectos que devem ser base para a nossa caminhada, não só no Natal, mas anunciando sempre o Cristo do Natal. Ela começa a sua canção, o seu hino de louvor a Deus, naquele dia maravilhoso, da seguinte maneira: então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela começa a traduzir do seu coração uma expressão de adoração, de engrandecimento à pessoa de Deus, que a encontra como alguém que agora seria dignificada pela graça divina de ter o seu ventre como habitação na gestação do Salvador da humanidade. Deus iria se encarnar em Jesus no ventre de Maria. E Maria então declara: a minha alma engrandece ao Senhor. Sabe, Maria nos faz lembrar de que, a despeito de qualquer dificuldade, de qualquer adversidade, você e eu precisamos adorar a Deus. A situação de Maria não era uma situação fácil. Maria, ela era pobre. Ela não tinha dotes. Maria estava vivendo com seu povo subjugado ao Império Romano. Não havia, portanto, total liberdade. Havia opressão. Haviam enfermidades naquela época também. Você sabe também quanto eu que uma das principais doenças, e doença mesmo degenerativa, mortal, lacerante, era a lepra, que hoje conhecemos por hanseníase. Estava presente. Os casos de leprosos eram tão grandes quanto os casos que hoje temos aqui no Brasil de Covid. Haviam outras enfermidades, dadas até as limitações da época. E Maria, ao receber a notícia que seria a mãe do Salvador do mundo, ela engrandece ao Senhor. Ela adora a Deus. Eu não sei, ao longo desse ano, antes um pouquinho e durante a pandemia, quais foram as notícias que você recebeu e que de alguma forma contribuíram para que seu coração ficasse mexido, machucado, entristecido. Ao longo desse ano tivemos notícias de pessoas amadas, pessoas queridas, que se foram, não é verdade?
Pessoas que receberam notícia de que agora, diante dos cortes por conta da gravidade da crise econômica, acabaram sendo demitidas. Pessoas que viveram crises conjugais ao longo desse ano, potencializadas pelo isolamento social, pelo fantasma da doença, levaram essas pessoas a uma relação mais intensa, e a carga foi tão pesada, o relacionamento foi tão provado, muitos deles não resistiram. E assim, outras notícias foram anunciadas a você e a mim, que nos causaram espécie, nos causaram tristeza. Mas eu queria que você refletisse comigo nessa noite que estamos celebrando o Natal de Jesus, que em meio ao caos, Deus traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Ele se apresentou naquela noite, na representatividade do seu santo anjo. E a anunciação que foi dada a Maria foi de que ela seria a mãe do Salvador. E ela recebe essa notícia em meio a toda e qualquer dificuldade, adversidade. Ela recebe com adoração. Ela reconhece a grandeza de Deus, do seu Salvador. A primeira lição que eu e você precisamos extrair do cântico intitulado Magnificat, desse cântico de Maria, portanto, é que nós precisamos nos alegrar. A palavra do Senhor diz através de Paulo em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. E ele pontua mais uma vez, para que não haja dúvida, reforçando o imperativo absoluto de que eu e você precisamos, em meio ao mar de adversidades, olhar para Jesus e nos alegrar nele. Ele diz, alegrai-vos, outra vez digo a vocês, no Senhor. Você tem se alegrado em Cristo, mesmo em meio ao dia mau? Querido, o crente em Jesus, ele recebeu de Deus a capacidade, pelo Espírito Santo que habita no seu coração, de dar uma resposta às anunciações do caos, do medo, da insegurança, da dor, da morte. Não é simplesmente a vida que segue como a gente ouve, que o show deve continuar como a gente ouve também, mas é simplesmente porque nós sabemos que temos o motivo real e o motivo maior de todos para continuar nos alegrando. Nós temos Deus que se fez carne, habitando entre nós, vivendo entre nós. Foi ao Calvário por mim e por você, foi por nós. E ele disse lá em Atos, no capítulo 1, eu deixarei com vocês o Espírito Santo. E ele será enviado. E ele fará parte do cotidiano de vocês. O Espírito Santo, quando habita no coração do pecador salvo e transformado, ele está sempre nos levando a lembrar da palavra de Cristo e nela nos alegramos. Quando Maria recebe esta palavra de Deus, portanto, ela se alegra e engrandece ao Senhor. Ela engrandece. Ela adora a Deus. Adore a Deus. Exalte a Deus. Engrandeça o Senhor da tua vida, porque Ele está falando com você como Ele falou com Maria naquele dia. Ele está dizendo que está presente com você todos os dias, que Ele não te desampara, que é Ele que enxuga as tuas lágrimas, quem é Ele que toma você pela sua mão e te levanta e te sustenta e afirma para você, eis que eu sou contigo, não temas, eu te fortaleço.
eu te ajudo. Maria vê e engrandece a esse Senhor, porque ela sabia que esta mensagem, ela era transformadora, era um divisor de águas. Mas ela não somente engrandece, ela não somente adora a Deus. Na sequência, o verso diz, no versículo 47, que o espírito dela se alegra em Deus, o seu Salvador. Veja que ela agora traz no coração uma alegria tão impactante. Nos diz o texto que ela se alegra e reconhece que Deus é o seu Salvador. O mundo precisava de um Salvador. Não somente o povo judeu, de ser liberto da escravidão do Império Romano. O mundo andava em trevas, diz a palavra do Senhor. O mundo, ele jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. E só existe um que é o verdadeiro libertador, e o seu nome é Jesus Cristo. Portanto, você nesta noite precisa se lembrar que você foi liberto do pecado, da condenação, da morte eterna, do juízo de Deus. Você e eu somos restaurados à imagem e semelhança de Deus em Jesus Cristo. E isso deve nos remeter a esse momento em que no Calvário ele triunfou, e isso deve nos levar a um profundo gozo, a uma profunda alegria. Alegre-se no Senhor. Maria adorou, engrandeceu a Deus, mas o espírito dela se alegrou no seu Salvador. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz que nós precisamos olhar atentamente para o autor e salvador da nossa vida, o autor e consumador da nossa fé. É Jesus. Nós não temos com que nos alegrar com a perda de pessoas que amamos, não temos como nos alegrar com a desigualdade social, não temos eu e você que estar felizes com situações no nosso país que nos separam brasileiros. Não podemos nos alegrar com a insolvência do sistema de saúde público do nosso país. Mas nós podemos nos alegrar, como fez Maria, na notícia que vem de Deus. Ela se alegrou naquela boa nova. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia, você tem o hábito de fazer isso, de ler e estudar a sua Bíblia. Você deve ter tido tempo também, nessa pandemia, para fazer isso. Nós aprendemos como igreja reformada que os membros de uma igreja, os fiéis de uma igreja, eles não devem ficar reféns do seu líder, do pastor, porque a palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus que eu e você recebemos o sacerdócio universal da parte de Cristo, que o crente em Cristo Jesus, ele estuda a palavra, ele não depende da interpretação da palavra do seu líder, embora o seu líder deva estar preparado para ensiná-lo, mas aquele que realmente ama a Deus, aquele que se sujeita ao Senhor, aquele que tem sede de Deus, ele lê as Escrituras, ele busca alento nas Escrituras, ele busca ensino nas Escrituras, ele busca o consolo, ele busca poder na palavra de Deus. E isso nos traz alegria. Maria ouviu a voz do Senhor dizendo para ela, lhe dando a boa notícia de que o Salvador viria e viria através dela. Você deve se alegrar porque o teu coração deve ser um ventre aonde está presente não um feto ou um embrião, mas aonde está presente o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. E ela se alegrou porque ela tinha agora no seu ventre o sêmen, a semente colocada pelo Senhor, daquele que viria a ser o grande resplendor para os povos e para as nações, o desejado entre as nações, Jesus Cristo. De igual forma, Jesus hoje, ele habita em você, e se ele habita em você, você precisa se alegrar também no seu espírito e dizer, que bom, glória a Deus, que eu tenho
a esperança viva na minha vida, porque eu vivo a presença dele na minha vida, porque eu posso pregar o Evangelho e posso falar do consolo que eu recebo para mim e que eu posso dar ao outro também. O crente em Jesus não vive desesperado, mesmo com notícias tremendas de tragédias, de mortes, notícias que eu e você não gostaríamos de receber nem de transmitir. Mas a vida não se encerra, ela não acaba quando essas coisas nos assolam, porque nós temos o Senhor Jesus que, habitando o nosso coração, nos traz total segurança, nos traz total redenção, nos traz total firmeza, nos aponta a direção, e isso é motivo de grande alegria. Portanto, como Maria, que o teu espírito se alegre nessa noite, no teu Deus, no teu Salvador. Aleluia. Mas em último lugar, o texto nos fala aqui, nesse versículo de número 48, Maria declara que Deus contemplou, em outra versão diz, que ele atentou para a humildade da sua serva, e por isso ela foi feita bem-aventurada, muito feliz entre todas as mulheres, entre todos os seres, porque ela recebeu em si e deu a luz ao Salvador do mundo. Deus atentou, contemplou a humildade da tua serva. Você se lembra do que Jesus falou lá no Sermão do Monte? Lá no capítulo 5 de Mateus. Primeiro momento ele começa a falar sobre bem-aventurança. Ele fala: bem-aventurados humildes de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Em outra versão, porque deles, ou porque dos tais, é o reino de Deus. Sabe, a humildade, ela deve estar sempre presente na vida do crente em Jesus. A humildade, ela lança fora a nossa arrogância. Ela lança fora a nossa autossuficiência. Existem pessoas que são arrogantes, que são autossuficientes, mesmo na igreja. E agora eu falo a crentes que estão dentro da igreja, mas não deixam de lado o orgulho. Não permitem que o Espírito Santo trate o seu temperamento. Pessoas que são grossas na relação com os outros. Pessoas que se acham melhores do que o outro, do que os outros. Pessoas que se acham sempre merecedores. Nós somos merecedores de quê? Me respondam. Se existe algo que eu e você somos merecedores de fato, é da ira de Deus. Presta atenção no que eu estou te falando agora. Não há meritocracia, não há nenhum tipo de atitude ou de ação que possa justificar algo que mereçamos de Deus. Nós merecemos a morte. É isso que diz a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, quem lê a palavra de Deus, quem estuda a palavra de Deus, quem vive a palavra de Deus, sabe do que eu estou dizendo. Mas Deus nos tornou merecedores de tão gloriosa salvação através dos méritos do seu único Filho. Maria sabia da sua responsabilidade. Ela, a partir daquele momento, eu diria a você, numa linguagem popular, a ficha caiu, gente. E ela percebeu ali a grandeza do que estava acontecendo. O universo todo parou para aquele momento de anunciação. Algo extraordinário estava acontecendo em algum ponto ali da Palestina. Ali em Belém. A mensagem foi direta ao coração dela. Mas ela compreendeu que nem por isso ela se considerou a melhor de todas as mulheres. Ela não em nenhum momento revela que a sua madre seria a principal dentre todas, no sentido de se orgulhar disso.
mas ela engrandece a Deus, ela humildemente reconhece o favor imerecido de Deus. Você tem reconhecido na sua vida, meu querido, minha querida, que o que Deus faz hoje na sua vida, o que Ele tem feito na minha vida, é obra da sua graça. Nós não merecemos nem estar aqui. Presta atenção. E como é que tem gente ainda que se acha? Como é que tem gente ainda que acha que merece alguma função na igreja, algum cargo na igreja? Você acha tanto que outro não faria melhor do que eu? Ninguém faz como eu faço. Ninguém é capaz de liderar como eu lidero. Ninguém vai resolver essa ou outra situação do jeito que eu resolvo. Lembra do que Jesus ensinou aos seus discípulos, se contrapondo aos fariseus? Os fariseus sabiam e conheciam as Escrituras, mais do que todos os outros complexos religiosos da época. Eles citavam de cor os mandamentos de Moisés. Mas Jesus instruiu aos seus discípulos dizendo que eles eram como sepulcros caiados. Jesus estava dizendo o seguinte, são como sepulturas que, para demonstrar que estão ainda limpinhas, né, por fora dá aquela caiação, pinta-se de branquinho para manter as aparências externas, de que está tudo conservado por fora, mas por dentro são podres. Querido irmão, querida irmã, o Natal de Jesus nos aponta e nos chama para esse compromisso, para essa responsabilidade. Nós precisamos cultivar um espírito manso, um espírito humilde. Nós precisamos ter olhos, em primeiro lugar, para dentro de nós mesmos, do que ficar olhando os outros, reparando nos outros. Maria olhou para dentro de si e disse, eu não sou merecedora. Mas o Senhor atentou, diz o texto aqui, o Senhor contemplou na humildade da sua serva. Que coisa maravilhosa, porque ela era uma mulher que, muito mais do que expressar religiosidade judaica diante de Deus, ela expressava um espírito quebrantado, um espírito submisso, sujeito à ação de Deus. Ela sabia que o Messias viria. Ei, presta atenção nisso. Ela sabia que a promessa de Isaías e de tantos outros profetas se cumpriria. Ela agora está extasiada, porque essa promessa está sendo cumprida na sua vida. Você tem promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. Você tem sido também alvo dessa aparição pelas Escrituras, não anjo. Mas quando você está diante da palavra de Deus, você percebe que Deus está se revelando a você, está falando a você, trazendo promessas a você. Que Ele está dizendo a você, anunciando a você, que Ele te sustenta, que Ele é o teu Deus, Ele fará tal coisa na sua vida. A sua fé é renovada quando você está diante dele. Muitos crentes nesse Natal estão até enfraquecidos na fé. Eu sei de pessoas que já colocaram isso. Pessoas que já cansaram com essa situação toda de Covid-19. Pessoas que perderam o ânimo. Gente dentro das igrejas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que pode nos ouvir essa hora. Não jogue a toalha. Não desanime. Lembra do que Deus, o Emanuel, Deus conosco, disse a Josué no passado, lá em Josué 1, capítulo 1, versículo 8, ele disse, não, foi eu quem te mandei. Ser forte e corajoso, não te desanimes, não te espantes. Não desvies o teu olhar para um lado nem para o outro. Siga firme na direção que eu tenho apontado para você, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo, diz a palavra do Senhor lá em Josué 1,8. Por onde quer que você andar, querido, ande você no meio de possibilidade
de uma enfermidade ou não. Ande você não só sob a ameaça de uma enfermidade, de um vírus, mas de repente ter que topar com um assaltante, um bandido, à luz do dia ou à noite, andando por aí, se expondo. Ou ainda até vivendo com o pesadelo, com o fantasma de ficar desempregado, acordar desempregado da noite para o dia. Eu posso dizer a você que eu vivi no passado experiências como essas. Vivi a experiência do desemprego. E de Deus pouco depois nos abrir porta, porque estávamos esperando nele, porque tínhamos uma palavra dele para a nossa vida. Maria teve uma palavra de Deus para a vida dela. E teve essa palavra de Deus porque Deus contemplou um coração ensinável, porque o coração dela era humilde. Nós temos que aprender a nos calar, falar muito menos para ouvir o que Deus está nos ensinando. Isso nos faz lembrar de uma outra Maria, aquela irmã de Marta e de Lázaro. Diz o texto que ela se quedava ali, no sentido de se aquietar. Estava silente, quietinha, ouvindo aquilo que o mestre ensinava. Você sabe que hoje em dia, o que se oferece de cursos de oratória, de autoajuda, os coaches estão por aí, tentando motivar as pessoas a serem mais felizes, a serem melhores. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos de mais cursos de escutatória e não de oratória. Nós precisamos aprender a escutar mais, a ouvir mais o outro. Sabe quando você começa a ouvir o outro está falando da sua dor, da sua dificuldade, você interrompe o outro para falar da sua experiência. Agora não é hora de falar a sua experiência, é de ouvir o outro e depois sim ajudá-lo. E parece que a gente quer logo cortar o outro para falar que vivemos a mesma coisa que o outro, mas no fundo, o nosso interior nos trai, porque isso quer mostrar superioridade. Isso quebra completamente a possibilidade daquilo que se chama um coração quebrantado e humilde diante do Senhor. Maria, diz o texto, foi contemplada pelo Senhor, porque como serva, ela era humilde. Eu deixo para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, essa reflexão, porque o Cântico de Maria nos traria outras tantas abordagens, mas essas três características no seu cântico, na sua introdução, são marcantes. Primeira, a adoração. Eu e você precisamos ser melhores adoradores. Não se contente com o adorador que você é. Passe mais tempo aos pés do Senhor para adorá-lo. Exalte ao Senhor com as suas atitudes, com o seu coração. Maria também nos ensina nesse cântico, como vimos, a nos alegrarmos mais do Senhor. Porque dele vem a nossa salvação. Porque dele vem o nosso socorro. Porque dele vem a vida e a esperança que afastam a possibilidade de sermos derrotados. Porque, como disse Paulo, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Mas também Maria nos traz a lição de que quando Deus nos contempla, Ele se revela a gente, porque o nosso coração é um coração ensinável, porque é um coração humilde, é um coração de servo mesmo. Você veja que nesse verso 48, ela diz assim, porque contemplou a humildade da sua serva. O servo fiel, ele reconhece a sua dependência do seu Senhor. Ele reconhece o seu pecado, reconhece as suas limitações, e não só diante de Deus, ele reconhece também diante do outro. Ele é
Perdão é a palavra fácil para ele pedir. Ele aprende a pedir perdão. Ele lança fora o orgulho e diz para o outro, olha, eu quero dizer que realmente eu errei com você. Aceita o meu pedido de perdão. Me acolhe, vai. Como também o servo humilde aprendeu a perdoar. Dizer, segue em paz o teu caminho. Está tudo certo. Querida, nós vamos, nesse momento, cantar uma canção. E essa canção, ela reflete, não só por tradição, né? Essa noite que estamos celebrando o Natal de Cristo, como Igreja Presbiteriana do Meia, mas é uma canção que deve exigir de nós aquilo que ela traz. O brilho de uma estrela. Não da estrela física mais, mas Jesus, a estrela da manhã. Essa estrela que deve ser adorada. Cristo deve ser adorado. Deve ser alvo do nosso contentamento, da nossa alegria e também da nossa humildade. Vamos louvá-lo? Eu quero convidar você, se puder apagar as luzes da sua casa, nós vamos apagar aqui também e agora cantar de forma bem gostosa essa canção tão tradicional no meio cristão. Noite de paz.
Vamos orar com a Meire. Senhor nosso Deus, muito obrigada mais uma vez por esse dia, por essa noite que separamos para celebrar o Natal de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque na eternidade Tu já tinha escrito a nossa história. Obrigado, Deus, porque aprendemos na Tua palavra que devemos adorá-lo, devemos engrandecê-lo, devemos nos alegrar no Senhor, pois o Senhor é a nossa força. A alegria vem do Senhor. Mas, Senhor, queremos, acima de tudo, ter um coração humilde, um coração rendido ao Senhor, um coração dependente de Ti. Para assim, Senhor, com os nossos lábios, com as nossas atitudes, Te bendizer, Pai. Amém. Tem misericórdia de nós. Amém. Trata cada um de nós. Amém, Jesus. Que possamos, Senhor, nos alegrar, possamos trazer à memória aquilo que pode nos dar a esperança. E a nossa esperança é o Senhor. Ó Deus, como é bom sabermos que temos a certeza de dias melhores com o Senhor. Como é bom termos a certeza da Tua presença constante, pois Tu és o Deus Emanuel. Aleluia. Tu és o Deus conosco. Glória a Deus. Tu és o Deus Rafaro, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus Shaddai, Deus de paz. Ó Deus, que possamos lembrar, Senhor, constantemente da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, que anos e anos tem se revelado à humanidade e que continuará se revelando, assim cremos por fé, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido, por caminhar conosco até aqui, neste culto oferecido pela Igreja Presbiteriana do Meia. No próximo domingo estaremos juntos, o último domingo desse ano, vamos estar celebrando também ao Senhor. Como foi dito pela manhã, há tempo de estudo bíblico, às quartas-feiras e as reuniões semanais dos pequenos grupos estão em recesso, voltarão no mês de fevereiro do próximo ano. Mas eu quero dizer a você que você é muito, muito amado por este Deus. Esse Deus que não desiste de você, que cuida de você. Deus está no controle de toda e qualquer situação na sua vida. Então, vamos continuar essa semana celebrando esse Natal, que você possa se unir aos da sua família, com todos os cuidados, mas você se una sim, esteja junto, né, na medida do possível, para celebrar o Natal de Cristo. Que Deus o abençoe, que Deus guarde e proteja a sua vida, que você cada vez mais esteja vivendo em intimidade com o Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo. Receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o poder do Espírito Santo, esteja na sua preciosa vida, e concedendo dons e o fruto desse mesmo Espírito, não somente agora, mas até o dia maravilhoso do retorno do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Um Feliz Natal de Cristo a você e a todos da sua casa, em nome de Jesus. Fique em paz, Deus o abençoe.